Físio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10 mil por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é: todo fisioterapeuta que fatura acima de 10 mil enxerga essas oportunidades. E nessa aula, você vai aprender qual a diferença básica entre um fisioterapeuta que fatura entre 2 e 3 mil por mês para os fisioterapeutas que faturam acima de 10 mil. Como existe uma diferença na agenda desses fisioterapeutas. Como uma agenda planejada vai te fazer faturar acima de 10 mil reais. Hoje, um fisioterapeuta ganha em média 2.980 no mercado de trabalho, com uma carga horária média de 31 horas semanais. Essas informações são de acordo com a pesquisa realizada pelo Salário.com, através da avaliação de 28.339 salários de profissionais da fisioterapia. E o período avaliado foi muito recente, de setembro de 2022 a setembro de 2023. São quase 30 mil fisioterapeutas recebendo abaixo de 3 mil reais por mês para trabalhar 120 horas por mês. Esses números mostram que esses fisioterapeutas ainda não enxergaram a oportunidade que você vai ver hoje. E justamente por não conhecerem esse caminho, eles ainda faturam abaixo de 3 mil por mês. Então, vamos lá. Existem dois caminhos para atuar na fisioterapia. O caminho do CLT, onde as regras são regidas por estes sistemas, né? Sistema CLT, incluindo o piso salarial, que é definido por eles. Neste caso, o fisioterapeuta ele vai ser um funcionário de um hospital, de uma clínica ou de uma empresa. E mesmo que esse fisioterapeuta dobre a jornada de trabalho, fazendo 240 horas por mês, ele chega a um salário médio de 6 mil reais no mês e não consegue ultrapassar este valor, porque ele já não tem mais horas no seu dia, ele já trabalha 12 horas por dia, trabalha na sua capacidade máxima. Existe também o outro caminho, que é o fisioterapeuta autônomo, prestador de serviço, que ele pode trabalhar com pacientes particulares, atender pacientes de convênio ou até mesmo atender, né, fazer algum serviço terceirizado. Esse fisioterapeuta, ele não tem um chefe, não tem uma carga horária definida, não tem um salário pré-definido, ele é que vai fazer o negócio dele acontecer de acordo com a demanda que ele mesmo cria. Isso significa que ele vai faturar proporcional ao que ele faz. Entre esses dois caminhos que eu citei, somente um único caminho vai fazer você, fisioterapeuta, faturar e ultrapassar a marca de 10 mil ao mês, que é exatamente o físio autônomo, prestador de serviços que atende pacientes particulares, seja no home care ou aquele fisioterapeuta que tem uma sala, um consultório, mas, ainda que é possível este caminho, 97% desses fisioterapeutas patinam aqui também no faturamento de 2 a 3 mil, porque ainda também não enxergaram a oportunidade que está ali bem na sua frente. E por que isso acontece? O fisioterapeuta, quando se forma, ele começa a buscar por trabalho. Faz essa pesquisa de mercado, se candidata a uma vaga com a expectativa de ser aceito e ganhar o piso salarial, que é ali na faixa de 2 a 3 mil. E o fisioterapeuta, que pretende ir para os atendimentos particulares, começa então aos poucos atendendo seus amigos e familiares, mas como não sabem o que fazer para aumentar a chegada de novos pacientes, eles travam então nessa mesma faixa salarial. Tudo por um único motivo: falta de visão ampla sobre um negócio. Eu chamo essa visão de visão de Tarsius, que é aquele fisioterapeuta que já tem, ele enxerga amplamente o seu negócio e a gente vai ver mais adiante o que exatamente você precisa enxergar. Físio, você já sabe que você tem potentes ferramentas em mãos. Sabe que pode tirar a dor de um paciente que está com nível 10 de dor, que tem potencial de devolver uma marcha para um paciente que estava com dificuldade de andar, devolver um paciente para o mercado de trabalho
que antes então estava afastado. Assim como esse fisioterapeuta tem o potencial de devolver autonomia ao paciente, liberdade e qualidade de vida por meio de suas habilidades manuais e conhecimento anatômico, é justamente esse conhecimento anatômico aí, né, que tá tão forte na mente do fisioterapeuta, que ele gasta 100% da sua energia em entregar muito resultado para esses pacientes. E é justamente aí que está o erro. Não estou dizendo que está errado entregar resultado para o paciente, pelo contrário. Isso é uma das coisas que te faz ter mais pacientes, resultado. Eu estou te dizendo que o erro é olhar 100% para o paciente, nas dores dele, nas técnicas que você irá aplicar. Quando você olha somente para o paciente, para a dor, para as técnicas e para o resultado que você vai entregar, você perde a oportunidade de expandir o seu negócio, de chegar a um faturamento de 10 mil que está ali na sua frente e eu te explico por quê. Físio, você já tem o conhecimento que precisa para atender um paciente. Tem uma baita ferramenta de transformação em mãos. Agora, a única coisa que te falta é enxergar a sua profissão como um negócio, ampliar o campo de visão, enxergar um negócio que precisa de mais pacientes. Por isso, é tão importante que você conheça e dedique um tempo da sua agenda para captação ativa, assim como é importante que você conheça e dedique um tempo para vendas do seu serviço. E também saiba que um negócio, para ele crescer, para ele chegar num faturamento de 10 mil, é importante que você anote o que entra e sai de dinheiro todos os dias. Ter o controle desse dinheiro para saber se o seu negócio está crescendo, se o seu negócio está declinando, e através desses números, ver como você pode interferir para então fazer o seu negócio crescer ainda mais. Agora, se você só enxerga o seu paciente, o problema que ele tem, faz o atendimento, recebe o dinheiro daquela sessão, não faz nenhuma anotação, pega esse dinheiro, coloca no bolso e vai lá, paga, né? Um boleto de água, luz e senta. Espera chegar o próximo paciente por indicação ou por sorte, a sua carreira está fadada ao fracasso. E você vai continuar penando aí para ganhar 3 mil por mês. Agora, se você abre o seu campo de visão, que eu costumo, né, chamar como visão de Tarsus, enxerga a oportunidade que já está aí no seu conhecimento. Você dá importância para o paciente, para o seu conhecimento e a importância para o seu negócio. Desta forma, enxergando tudo isso, o resultado final é um faturamento acima de 10 mil por mês. Só que agora, para aproveitar esta oportunidade, você precisa abrir espaço na sua agenda para fazer captação de pacientes, para vender o seu serviço, para fazer divulgação do seu negócio, para ter controle financeiro e não apenas para fazer atendimento do paciente. E quanto melhor o seu empenho nessas atividades, mais pacientes chegam, mais eles valorizam o seu trabalho, melhor eles pagam, mais eles te ajudam a divulgar, eles mandam pacientes para você, é um caminho sem volta. E assim, o faturamento de 10 mil, ele chega, isso é uma consequência. Se você não enxerga essa oportunidade que está ali dentro da sua agenda, você atende, a sua agenda é 100% atendimento, isso sem contar os inúmeros horários vagos, né, que ali acabam tendo. E que por falta de saber o que fazer, você não faz absolutamente nada. Atende os pacientes que te pagam entre 70 e 90 reais, porque não faz a menor ideia do que fazer para então poder cobrar 130, 150, 200 reais a sessão. Faz somente a venda de uma sessão isolada e esses pacientes não voltam mais e se voltam, volta daqui 30, 40 dias e ainda fica com uma agenda instável. Essa é a diferença básica do físio que fatura 3 mil por mês para o físio que fatura 10 mil por mês. O físio que fatura 10 mil, ele enxerga a fisioterapia como um negócio que deve ser levado a sério com muito profissionalismo. E não se der certo deu, se não deu é a culpa da concorrência, da crise, da inflação. Físio, só é possível alcançar
esse benefício de faturar 10 mil por mês ampliando a sua visão. Primeiro, saindo da visão que ser um assalariado vai te levar para este nível, porque não vai. Porque mesmo que você faça uma jornada dupla, você não vai alcançar os 10 mil de faturamento. Depois, enxergando que trabalhar com pacientes particulares é um caminho, uma oportunidade de você faturar acima de 10 mil. Inclusive, você pode alcançar este faturamento atendendo meio período. Isso mesmo, meio período por dia, atendendo de segunda a sexta, 4 pacientes por dia e cobrando um valor justo de 150 a sessão. Veja como é possível trabalhar de maneira honesta, sem se sobrecarregar, sem se matar de trabalhar, sem precisar trabalhar na sua capacidade máxima. E ainda te sobrando tempo para investir na sua saúde, investir tempo de qualidade para estar com sua família, com seus filhos, fazer as suas atividades com mais tranquilidade, sem estresse. E recebendo um valor justo pelo seu conhecimento e pelo resultado que você entrega. Eu tenho um mentorado que, quando conheceu o método Escalando na Físio, que é um método onde eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10 mil por mês, nessa época, ele trabalhava 12 horas por dia, ou seja, ele fazia jornada dupla. E ainda fazia plantões aos fins de semana. Trabalhava em 2 hospitais com uma renda média, somada ali dos 2 hospitais, R$ 5.500, trabalhando 12 horas por dia. Ele não tinha vida, vivia cansado, exausto. Ele trabalhava para pagar os boletos. Chegava no começo do mês, quando recebia, pagava o aluguel, o financiamento do carro, as despesas básicas de supermercado, água, luz e já passava o restante do mês duro, esperando então o próximo pagamento para conseguir fazer algo diferente, como comer em um bom restaurante, e no fim das contas, nunca sobrava absolutamente nada. O dia que ele me viu explicando sobre a diferença do CLT para o particular e descobriu que a hora dele estava valendo R$ 25, a ficha dele caiu. E ele entrou então para o método, iniciou nos atendimentos particulares. Nessa época ele atendia, ainda atende, né, somente com técnicas manuais. Inclusive, começou atendendo dentro da garagem dele. Ele não tinha estrutura, não tinha equipamentos, não tinha absolutamente nada. Ele só tinha o desejo de vencer. E a hora dele passou de R$ 25 para R$ 150. Porque ele conseguiu enxergar a oportunidade de vender o conhecimento dele para os pacientes que já buscavam por ajuda, para viver sem dor, com autonomia, liberdade de ir e vir, sem sentir desconforto na coluna ou em outras articulações. E ainda sem reserva financeira nenhuma, ele montou o seu consultório. Hoje ele atende em apenas um hospital, atende no seu consultório próprio os pacientes particulares por meio período, dando um salto, então, no seu faturamento. Mas ele enxergou a oportunidade de alavancar o seu negócio, aumentando o valor da sua hora trabalhada, diminuindo a carga horária de trabalho, priorizando tempo de qualidade na agenda para atender os pacientes particulares e fazer o seu negócio se desenvolver. E ele cresce mês a mês, é lindo de ver. Inclusive, ele ajuda outros colegas de profissão a enxergarem esta oportunidade também. Eu mesma, quando comecei a trabalhar como fisioterapeuta, eu prestava serviços em uma clínica médica. Nessa época, eu recebia R$ 13 a hora e levei muitos anos para perceber que não ia adiantar absolutamente nada eu lotar a minha agenda de pacientes particulares. Porque a minha hora, ela continuava valendo os mesmos R$ 13. E quando eu enchia a minha agenda, quanto mais eu enchia a minha agenda, quem mais faturava era a dona da clínica. Mas nessa época, eu ainda não tinha essa mentalidade. Então, eu, obviamente, passei anos lotando a minha agenda,
atendendo das 8 da manhã às 8 da noite. Eu achava normal. Nessa época, eu achava o máximo. Nessa época, o máximo que eu conseguia fazer era pagar um carro financiado, que era um Fiesta 1.0, um apartamento daqueles Minha Casa Minha Vida, que a parcela era R$ 230, e eu ainda conseguia pagar todos os boletos atrasados. Era um fiasco. Eu trabalhava como uma camela e não conseguia nem pagar os boletos direito. Até que eu resolvi dar um basta e comecei a procurar possibilidades. Foi aí que eu enxerguei esse mar de rosas que hoje eu conto para vocês. Então, eu parei de prestar serviços para essa clínica, abri meu próprio negócio. Nessa época, eu também não tinha nenhum planejamento financeiro. A minha hora passou de R$ 13 para R$ 90 e eu ainda morria de vergonha de cobrar dos pacientes pelo serviço prestado. Depois eu fui ganhando experiência, expertise, conhecimento, enxergando cada vez mais a possibilidade de agregar valor aos pacientes particulares e minha hora foi para 130. Mas eu ainda achava normal nessa época lotar a minha agenda. Então, 100% da minha agenda era voltada para atender pacientes. Não tinha vaga para mais nada da vida pessoal. A prioridade era o trabalho, mas ainda só conseguia pagar os boletos. Agora eu pelo menos não atrasava os pagamentos. Mas foi quando eu enxerguei o meu negócio com mais profissionalismo e comecei a parar de achar normal esse papo de lotar a agenda. Então, eu abri espaço para o meu crescimento profissional, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente do vídeo, o passo a passo para você conseguir se organizar aí também. Nessa altura, você deve estar aí se questionando. Mas, Karen, não tenho reserva financeira para abrir uma sala, para atender pacientes particulares, não tenho tecnologia de ponta. Ou então você se questiona, né? Ah, eu moro numa cidade muito pequena, ou eu moro numa cidade muito grande, onde a concorrência aqui é ferrada. Ou também você deve estar se questionando: será que eu consigo alcançar R$ 10.000 por mês nos atendimentos particulares? Afinal, faz muito tempo que eu sou formada e ainda faturo entre R$ 2 e R$ 3.000. Ou no máximo, você aí que fatura na casa dos R$ 5.000. E eu estou aqui para te dizer que, independente do momento em que você se encontra hoje, profissionalmente, faturando 2, 3, 4, 5 por mês, se você mora em cidade grande ou mora em cidade pequena, não importa. A única coisa que importa é você ter clareza de onde você se encontra hoje, porque esse vai ser o seu ponto de partida. E ter a clareza de onde você quer chegar, nos R$ 10.000, porque esse será o seu destino. E desses dois pontos, de onde você está para onde que você vai chegar, é que você vai então traçar um planejamento para alcançar essa meta. Tem um mentorado que ele atende uma cidade no interior de Goiás. Ele atende na área de terapias manuais. E quando buscou a mentoria, ele tinha muitos horários vagos na agenda. E isso era uma coisa que preocupava muito ele. Afinal, ele tinha investido muito dinheiro na formação dele, em estrutura, ele tinha feito até osteopatia já. E ali, quando nós fizemos o mapeamento da rotina dele, nós vimos que a agenda dele era preenchida com atendimentos. Se não estava atendendo, ele não estava fazendo absolutamente nada, porque não sabia exatamente o que fazer. Então, ele abriu um livro, estudava o que achava mais pertinente naquele momento, mas isso não é e não era o suficiente para trazer mais pacientes. Até cheguei a dizer a ele que esse tipo de conhecimento fazia ele entregar mais resultados aos pacientes que estavam ali deitados na maca, que já estavam dentro do consultório dele, mas que o problema dele era fazer os pacientes chegarem até o consultório. E então, precisaríamos fazer pequenos ajustes na sua rotina. Inserimos, né, na rotina dele um tempo para captação, já que esse era o problema principal. E assim ele fez. Ajustou os pontos necessários, como o público dos sonhos, uma comunicação voltada para esse público, porque o interesse
E a venda vem da conexão do fisioterapeuta com os pacientes e ele colocou tudo em ação. Em 3 meses, o feedback dele foi incrível. Ele já estava faturando entre 15 e 20 mil reais. Havia feito uma reserva financeira de 10 mil reais e comprado um aparelho de magnoterapia à vista que custou em torno de 3.500 reais. E ele estava feliz da vida com os resultados que ele estava alcançando. Eu, óbvio, mais feliz ainda, porque ele havia enxergado a oportunidade que estava ali na frente dele. E a melhor maneira de você avaliar se está indo pelo caminho mais demorado, caminho errado, eu diria, é você olhar para a sua rotina e observar o que você tem feito de maneira consistente, repetidas vezes. Aquilo que para você já entrou no piloto automático e você já nem percebe, já nem presta mais atenção de tão fácil que está de fazer. Continua aqui que eu te explico. Se você acorda às 6 ou 7 horas da manhã, e ao tocar o despertador, logo você pensa: ai, não creio, vou ter que levantar para trabalhar. Nem saiu da cama e já está desanimado. Cansado, com aquela vontade de ficar por ali mesmo. Aí levanta, todo apressado, se arruma rapidamente, sem nem mesmo prestar atenção na sua aparência. E vai, meio descabelado, meio descabelada, meio amassada, e começa a atender os seus pacientes logo às 8 da manhã. E vai, na sequência, atendendo alguns desses pacientes. No meio do caminho, tem alguns horários vagos. E nesses horários, você então senta para ver ali o WhatsApp. Pensa, vou ficar aqui uns 5 minutinhos. E por fim, a hora voa, você nem percebe e o seu próximo paciente já chegou. Você atende na sequência, depois você tem mais 2 horários livres. Você, desanimado em ver que tem horários vagos na sua agenda, senta, abre um livro, começa a estudar e não consegue. Entra mais um pouquinho no Instagram, pensa que vai postar, acho que eu vou postar aqui algum conteúdo, mas não te vem nada na cabeça, acaba que posta um selfie. E praticamente já está acabando o dia. Você pega aqueles 2 ou 3 pagamentos que recebeu dos pacientes que você atendeu, paga algumas contas, atende mais um paciente e, fim, acabou o expediente. Pensa em ir à academia, mas você está tão cansado que acaba por não ir. E chega em casa, toma um banho, frustrada, porque não tem tantos pacientes, não conseguiu postar nada, não conseguiu pagar todas as contas e nem sabe o que fazer para mudar essa rotina. E assim, então, vai dormir para no outro dia acordar e seguir a mesma rotina. Só que essa é a sua rotina de anos. É exatamente essa rotina que te mantém preso nos resultados que você tem hoje. Porque você acorda, atende, procrastina, pensa em fazer muitas coisas e não coloca nada em ação. Agora, você pode mudar os seus resultados e colocar em prática a oportunidade que você viu na aula de hoje, de faturar 10 mil por mês. E agora eu vou te dar o passo a passo para isso. Você vai precisar fazer um mapeamento de onde você se encontra profissionalmente. Então, faça esse levantamento das informações que eu vou passar aqui agora. Primeiro, você é CLT ou você é autônomo? Vai anotando tudo isso num papel. Quanto você recebe por mês? Quantas horas você trabalha dentro de 30 dias? Quanto você recebe por hora? Quantos mil reais faltam para você alcançar os 10 mil por mês? O que você poderia fazer hoje para a sua hora valer mais? Então começa a rascunhar tudo isso, que vai levantando ideias aí na sua cabeça. Se você trabalha no CLT, começar a atender no particular já é um caminho que faz você quadriplicar a sua hora, abre espaço na sua agenda. Se você é autônomo, agregar valor ao seu paciente faria, então,
o seu ticket subir. Pega ali a sua agenda, reserva pelo menos 1 hora por dia para fazer divulgação do seu serviço nas redes sociais, mostrar seus bastidores, falar sobre os benefícios do seu trabalho, estabelecer parcerias com profissionais de áreas complementares e pelo menos 1 hora da semana você escrever ali, rascunhar melhorias que possam agregar valor no atendimento aos pacientes e colocar em prática. Inclusive, você também pode fazer melhorias, como, por exemplo, melhorar ali a apresentação da mesa do café, colocar alguma flor, coisas simples, mas que fazem a diferença visual para os pacientes. Essas são algumas das informações que você deve levantar e começar a colocar em ação. Esses pequenos passos já farão muita diferença na sua rotina. Mantenha a consistência, porque é isso que faz a diferença no longo prazo. Agora, vamos recapitular o que nós vimos na aula de hoje. Você aprendeu que o CLT ele tem um teto de ganho mesmo que você dobre a sua jornada de trabalho. Mesmo que você trabalhe 12 horas por dia, o seu salário será em média de 5 a 6 mil por mês. E que ser um autônomo atendendo pacientes particulares é um caminho para você alcançar o seu faturamento de 10 mil por mês. Mas para atingir este faturamento, é importante você estabelecer uma rotina de atendimento, captação, divulgação, gerenciamento do dinheiro. Não basta você apenas atender e esperar que o seu paciente busque pelo seu serviço. E caso faça isso, seu faturamento será em média de 3 a 5 mil por mês. Não mais do que isso. E para começar a dar os primeiros passos rumo aos 10 mil, você precisa saber onde você está, quanto você ganha, onde quer chegar e quanto falta para alcançar o faturamento de 10 mil. Assim como reservar 1 hora por dia na sua agenda para divulgação, captação e parcerias. Agora, comenta aqui embaixo. Você já tinha feito esse mapeamento profissional antes? Isso te ajuda a visualizar o caminho para os 10 mil por mês? Coloca aqui embaixo.